Aliás, me chamou a atenção ontem a quantidade, inclusive nos coleguinhas na mídia, né? Tentativa de criar narrativas do tipo soberba. Soberba de quem? Rapaziada, e vocês sabiam que tem gente chamando o Flamengo de soberbo, rapaz? Só por conta aí desse jogo do Corinthians aí? Ah, porque o Flamengo... Vamos tá vendo o Mauro César, o pessoal da Jovem Pan comentar aí sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, tá, velho? Dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Belezinha? Vamos tá dando uma olhadinha aí. Soberbo, cara. Você do Flamengo é confiante. Vamos ver aí. Da resenha falou da importância do Gabigol para esse Flamengo, que é um cara, inclusive, que criou todo esse clima em torno da personalidade dele, da importância do Gabigol. Falou que o Gabigol pode sim estar entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Disse que outros podem estar, mas que não é um absurdo achar que o Gabigol já está entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Agora, Mauro, essa situação do inferno é no Maracanã, é a cavalaria completa do Flamengo, como disse o Vampeta. O Flamengo deve pressionar o Corinthians o jogo inteiro. Claro, não vai defender o resultado. Agora, o que esperar da partida? Porque o Corinthians tem que se abrir. Você mesmo diz, às vezes se abrir contra o Flamengo no Maracanã é um suicídio, como aconteceu com o Tolima. O que dá para o torcedor corintiano e rubro-negro esperarem para o jogo de hoje? 2 times ofensivos? Acho que não. Acho que o Flamengo com a bola atacando e o Corinthians se defendendo. E tentando, em eventuais jogadas de ataque, tentar achar um gol. Aí você acha um gol, fica ali naquele 1-0, aí você flerta com o segundo, mas sempre priorizando a defesa, preocupado em não tomar logo um terceiro gol, que aí praticamente fica inviável, fica quase impossível, né? Tá bem difícil para o Corinthians. Mas eu imagino o jogo assim, o Flamengo com a bola, jogando no campo do Corinthians se defendendo, mas tentando dar uma ou outra estocada para tentar chegar ao gol. Chegou no gol, aí você está mais um dos pênaltis. Então, primeira meta alcançada. É bem aos poucos, acho que vai ser isso. Não acredito que o Corinthians ataque o Flamengo de qualquer forma, mais ou menos como fez lá o Tolima, né, que tinha perdido por 1-0 e tentou jogar dentro do campo do Flamengo, totalmente exposto. Rapidamente foi tomando 2, 3 gols, tomou de 7. Não acredito que o Vitor Pereira faça isso, não. Imagina o Corinthians tentando ficar um pouco mais com a bola, cadenciar mais o jogo. Aí a presença de Renato Augusto e William ajuda bastante. Mas sem se mandar de forma translocada para cima do Flamengo, porque realmente seria, me parece, quase um suicídio, né? Então a tendência, acho que é o Corinthians ser bem cauteloso e tentar um passo de cada vez. Tentar fazer um gol, faz um gol, se defende, começaria, no caso, no cenário desse, a ter um certo nervosismo do outro lado, porque a responsabilidade de classificação, nesse momento, ela é do Flamengo, né? Pela vantagem que tem. O Corinthians, ele, não vou dizer que é um franco atirador, mas ele já entra em campo numa situação muito desfavorável, né? Então, eu acho que o jogo vai ser nessa toada, não acho que vai ser diferente disso, não. Vanderlei Nogueira e Bruno Prado. O Mauro deixa claro que acha que o Corinthians não vai para cima. Realmente, tem uma diferença de 2 gols a favor do Flamengo. Então, seria esperar um Corinthians de contra-ataque, tentando usar velocidade. Será, então, que vai usar o Renato Augusto e o William no time titular, já que são 2 jogadores que estão voltando agora a jogar, não vão estar num ritmo acelerado? Eles vão ser titulares, na opinião de vocês, ou provavelmente pode tentar algum garoto mais de velocidade para tentar esse contra-ataque que o Mauro César falou que acha que deve ser o estilo de jogo do Corinthians para hoje? Eu acho que os dois vão jogar. O Renato entrou no fim de semana, então acho que é quase certo que ele vai jogar. Ele acho que entrou já pensando nisso. O William, talvez fique essa dúvida porque ele ainda não jogou, mas do outro lado eu acho que vai ser mais uma vez algum garoto. O Adson, por exemplo, não o Roger Guedes, né? O Vitor Pereira já deixa sempre claro que Roger Guedes e Yuri Alberto disputam a mesma posição. Eu também eu concordo com o que o Mauro falou. Também não acho que o Corinthians vai sair com tudo, porque, assim, é claro que ele precisa de gols, mas é a estratégia. Acho que o Corinthians tem que fazer o melhor jogo possível, dentro do que ele pode fazer, dentro do que ele pode encarar o Flamengo. E eu acho que a melhor maneira que o Corinthians tem de encarar o Flamengo é tentar se defender, tentar não ceder oportunidades para o Flamengo, e aí você pode conseguir um gol no contra-ataque, numa bola parada, porque hoje de igual para igual, assim, atacando o Flamengo, ataca, contra-ataca, a chance de se dar mal é maior. Então acho que a chance do Corinthians é tentar se defender bem, se conseguir um gol, tentar mudar um pouquinho o lado emocional do jogo, porque de igual para igual, hoje o Corinthians não tem condição de encarar o Flamengo. Antes da bola rolar, evidentemente, o cenário é extremamente difícil para o Corinthians. Entendo que
é muito difícil qualquer coisa diferente que não seja a classificação do Flamengo para a próxima fase da competição. Se acontecer, até o Cristo Redentor desce para vaiar o Flamengo. É óbvio, é claro, não tem nenhuma dúvida isso, né? E o Corinthians, se conseguisse classificar, aquele episódio em Buenos Aires vai significar algo insignificante, na verdade. É isso que eu queria dizer, insignificante, se acontecer uma classificação do Corinthians. O resultado foi péssimo em São Paulo, entendo que ele não tem que ficar esperando colocar a cavalaria no segundo tempo, se for o caso, tem que entrar com tudo aquilo de melhor que ele tem, ou de maior talento que ele tem. Eles não estão inteiros, estão semi-inteiros. Os mais importantes jogadores do Corinthians têm que começar o jogo contra o Flamengo. E é isso, ficar fechadinho, porque não vai querer estufar o peito para jogar de igual para igual com o Flamengo. Vai especular, talvez encaixe um contra-ataque, eu acho que é isso que pode acontecer, mas a vantagem do Flamengo é imensa pela força do Flamengo. Se fosse uma situação diferente, um time que é fragilizado até, não é tão poderoso, conseguir um resultado na casa do Corinthians importante, mas vai enfrentar o Flamengo, que comprovadamente está vivendo um bom momento. O time está embalado. Então eu entendo que praticamente nenhuma a chance do Corinthians, Osmar. Tem isso, né, Mauro? Porque muita gente fala, mas teve aquele jogo do América do México, hein? Flamengo ganhou fora, foi a mesma coisa. O Flamengo ganhou fora, o América do México tirou a diferença. Só que eu tava conversando com o Bruno Prado, e aí ele falou pra mim, ô Thiago, concordo, mas você já viu a escalação do Flamengo naquele jogo contra o América do México? Além da festa que teve pro Joel Santana, despedida, você tinha um time que era Léo Moura, Leonardo, Ronaldo Angelim, Juan, Jailton, tinha o Y, Toró, Souza, Marcinho. Era um time Renato Abreu. muito abaixo. Era outro momento. Não, o Renato Abreu não jogou esse jogo, não. Nesse jogo ele não estava. O Renato Augusto entrou. Tá aí. Era um time muito abaixo do time que tem hoje. É difícil você acreditar que o Corinthians possa tirar essa diferença com o Flamengo, com o time que tem, né, Mauro? O Flamengo hoje, além de ter um baita elenco, que tem bons titulares e bons reservas, não tem um jogador em má fase. Você não tem um jogador, você tem até o Léo Pereira e o Rodinei, que você fala, com razão. Os caras estão voando. Até os dois jogadores mais questionados estão numa fase boa nesse Flamengo. É difícil imaginar que esse Flamengo dê tanto mole em casa num jogo como esse contra o Corinthians, comparando com esse episódio do América do México. Esse episódio tem 14 anos, né? Uma coisa muito antiga, não vejo muito sentido em qualquer paralelo, é uma mera curiosidade, né? Até porque o Flamengo nessa fase, nesse período da história, a primeira década desse século, né? Ele protagonizou vários vexames, né? Não teve só esse. Foi eliminado um ano antes pelo Defensor do Uruguai, tomando 3-0 em Montevidéu, aí ganhou por 2-0 no Rio com 2 gols do Renato Abreu e não foi o bastante. Foi eliminado daquele time que tinha Alex, Denilson, Petkovic, aqueles caras todos na fase de grupos da Libertadores, né? Em 2002. Então foram vários vexames e essa mentalidade de ficar festejando o Campeonato Carioca e dando tchauzinho para Joel Santana, como fizeram em 2008, eu acho que é bem diferente do que existe hoje, né? Aliás, me chamou a atenção ontem a quantidade, inclusive nos coleguinhas na mídia, né, de tentativa de criar narrativas do tipo soberba. Uma soberba de quem? Quem do Flamengo falou alguma coisa nessa direção? O que um torcedor na rede social escreveu? Qual a relevância de um torcedor tirar uma onda? Então o torcedor fala pelo clube. Porque nas ruas os flamenguistas estão animados. Não, legal. Deve ficar o quê? Chorando. Foi 2-0 no primeiro jogo. Você está no Rio de Janeiro, está passando na rua, vai lá na padaria, tem um cara com a camisa do Flamengo. Aí, tá animado? Não, tá arrasado. Foi 2-0. O cara tá animado, claro. Vai fazer o quê? Quer dizer, são umas coisas assim, aí ficam tentando criar um clima, assim, como se houvesse... Eu não estou vendo soberba nenhuma, aliás, se houvesse soberba, o Dorival colocaria o time dito titular, né, contra o São Paulo e hoje colocaria o reserva. Ele ia pensar, não, com o São Paulo está 0-0. Com o Corinthians está 2-0, então eu vou colocar o Marinho, o Lázaro, né, aquele time lá, o Ayrton Lucas, o Mateuzinho, esses caras todos contra o Corinthians. Já estou classificado? Não, ao contrário. Ele colocou o time reserva, lançou alguns jogadores no final, dos 20 minutos em diante, para tentar assegurar uma vitória que era importante, né, como aconteceu, e os caras estão guardados para o jogo de hoje. Eu acho que essa é uma demonstração inequívoca de respeito ao Corinthians
e a competição, e ao futebol. Porque é óbvio que se você jogar mal, o seu adversário, seja de qual for, ele pode surpreender. Claro, sempre existe essa possibilidade. Mas não vejo nenhuma empáfia ou coisa parecida, né? Eu ouvi gente lá, ex-jogador do Corinthians, falando, tem que respeitar o Corinthians. Quem está desrespeitando o Corinthians? Eu não vi. Claro que tem que respeitar, mas alguém está... Assim, a coisa é colocada de uma maneira como se alguém estivesse tirando onda. Tenta forçar, né, uma barra para gerar uma motivação isso em cima aí, do que não existe. Isso aí me lembra do ano passado, antes da final da Libertadores, o que fizeram com o William Arão. Perguntaram ao Arão, um palpite pro jogo, Arão? Tal, não sei o que e tal. Eu gostaria que fosse 2-0. Aí pegaram aquilo, Arão já disse que já ganhou, não falou nada disso, gente. Quer dizer, é que nem esses podcasts agora que tem um monte, né? É impressionante, cara, como os caras fazem títulos das chamadas nos cortes tirando do contexto. Você vai ver que a pessoa falou, o cara falou uma outra coisa. Assim, é desonesto até. É uma coisa assim bizarra. Você vai ver ali, o título é uma coisa. O cara tá falando outra totalmente diferente. Pega uma frase assim pensada e tiram do contexto para tentar atrair a atenção e o clique do internauta. Então, eu acho que assim, o Flamengo está fazendo tudo direitinho, pode até perder, pode ser eliminado, aí é futebol. Mas se preparando para o jogo, não vejo nenhuma declaração com esse viés aí de soberba, empáfia. E é um jogo com o Corinthians vai tentar uma missão muito difícil. E é evidente que o Flamengo tem uma vantagem muito grande, não só pela fase do jogador, mas pelo placar. E pelo que foi o jogo passado. Pela imposição no jogo passado. Gente, 2-0 foi barato. No final do jogo foram umas 2, 3 chances Zico me deu um abraço ontem, mano. Falou, deu uma sorte que era pra ser 5 no segundo tempo. Aí Zico passou pra mim. Porque o segundo tempo do Flamengo foi pra fazer mais. Você vê que o Cebolinha perde gol na primeira oportunidade dele. O Vitor Hugo no último lance. Até o Galinho falou, era pra ter liquidado. É expectativa, né? O Mauro César citou as redes sociais, e é verdade. Mas quando parte de torcedor, a gente até entende, fé, esperança, o Corinthians é garra, aquelas palavras todas que acompanham o Corinthians há décadas, né? É isso, o torcedor espera que alguma coisa diferente, alguma coisa épica aconteça. Mas friamente, que acho que é o nosso caso aqui, friamente é muito difícil, é uma coisa assim, você vai tentar alguma coisa que praticamente não vai acontecer. O que pode acontecer? O Corinthians perder, mas não abrir o peito para enfrentar o Flamengo, porque pode tomar uma goleada. Aí machuca muito mais do que a situação atual. Então ela vai ter que ser um time, digamos, semi-cauteloso, porque precisa de gols. Mas a vantagem do Flamengo é em função do adversário que eu estou falando. A vantagem do Flamengo é imensa, né? Acho que até acho que um lúcido torcedor do Corinthians pensa dessa maneira. É muito difícil, né? Mauro e Vanderlei, sobre os dois treinadores, tá, do jogo de hoje. O Dorival, primeiro, vocês acham que o Dorival é uma unanimidade? Porque o Dorival chegou, mudou o time do Flamengo, já está aí há 8 jogos invicto, não perde há 8 jogos. Além disso, tem esse assunto da renovação do Dorival. O Dorival tem contrato até o fim desse ano. E já se fala, será que já tem que renovar o contrato do Dorival? Ou é melhor aguardar para ver se vai conquistar resultados? Primeiro essa pergunta. Dorival já tem que renovar? O Flamengo já trabalha pela renovação do Dorival? E outro, o Vitor Pereira. É a hora dele mostrar o treinador foda que ele é? Porque é uma situação que é dificílima. A gente já falou disso contra o Boca Juniors. O que ele conseguiu naquela Bomboneira, mas ali ele não precisou jogar, né? Ele precisou se defender ao máximo e não levar o gol. Hoje não. Hoje ele tem que jogar. Hoje ele tem que arrumar uma forma de chegar no gol do Flamengo e mais de uma vez. O desafio é mais complexo, né? Embora no outro jogo ele tivesse com o time mutilado, de fato ele não precisou atacar. O objetivo era empatar o jogo e ganhar nos pênaltis, como acabou acontecendo. Hoje ele tem que fazer 2 gols para conseguir essa possibilidade. Eu acho sim que hoje é uma oportunidade até do Vitor Pereira mostrar algo diferente. De repente o Corinthians pode até ganhar de 1-0 e ser eliminado, mas jogar melhor. Mais ou menos como aconteceu com o Santos, que tomou de 4-0 na Copa do Brasil em Itaquera, mas ganhou o jogo de volta de 1-0, que teve o mínimo de dignidade. Eu acho que isso é o mínimo que o Corinthians tem que fazer, tentar jogar o jogo. Se não for possível ganhar pelo placar de que necessita, mas tentar vencer o Flamengo. Eu lembro que em 2018, na Libertadores também, essa mesma fase, né? O Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro, ganhou do Flamengo de 2-0, um gol de Arrascaeta, inclusive, e aí perdeu por 1-0 em Belo Horizonte, mas foi um gol do Flamengo no final. Só que quando fez aquele gol no final, aí ficou aquela situação. E se, né? No final ali o Flamengo, nos acréscimos, dota uma pressão e faz 2-2. Eles iriam disputar nos pênaltis. Então a vantagem do Cruzeiro. Só que aquele time do Cruzeiro era o time do Mano Menezes, né?
É aquele que fica defendendo o resultado, senta em cima do placar, da vantagem. Eu acho que hoje o Flamengo vai buscar de cara um terceiro gol, para resolver o quanto Sim, antes. tem que buscar. Acho que por isso que eu acho que o Corinthians vai ter que ter muito cuidado inicialmente, porque a tendência é de ser muito pressionado e se tomar um gol logo de cara, aí fica quase impossível, né? 3-0, aí o clima no estádio fica ainda pior para o time visitante e tudo mais. Então por isso que eu acho que o Corinthians vai ter que ter uma estratégia, não sei exatamente como o Vitor Pereira vai trabalhar, mas eu imagino que ele vai ter uma estratégia de cadenciar o jogo, suportar a pressão, deixar o tempo passar e não necessariamente com jogadas de velocidade, mas tentar chegar trabalhando na bola ou com velocidade, ou na bola parada, tentar chegar no ataque, tentar um gol. Achou um gol, opa, metade da tarefa cumprida. E aí você vai continuar suportando uma pressão, tentando passar o nervosismo para o Flamengo e aí tentar o segundo gol. É passo a passo. Não dá para estabelecer, temos que fazer um gol até tantos minutos. Tem 90 minutos para fazer 2 gols. Não estou nem falando de 3, que aí 3 tem que surgir, acho que é uma situação muito assim, circunstancial para que isso aconteça. Uma expulsão cedo, né? uma situação assim, muito diferente do jogo, dentro do jogo. Em condições normais, eu acho que o Corinthians busca pelo menos um 2-0, um 3-1, placar que leva para os pênaltis, que já entraria até numa vantagem psicológica, porque é evidente que as pessoas que vão ao Maracanã hoje para torcer pelo Flamengo, elas não esperam uma disputa de pênaltis, elas esperam que a classificação venha dentro de campo nos 90 minutos. E para o Corinthians, conseguir chegar aos pênaltis seria já uma quase vitória, né? Com relação à disputa da vaga. Bom, o sucesso do Vitor Pereira hoje, ele já entraria na categoria milagreiro, né? Então eu acho que ele, por melhor que treinador que ele seja, é um bom treinador, sem dúvida, mas ele já deixou, claro, em entrevistas passadas, citando até essa palavra, ele não é milagreiro, né? Então eu acho que ele pode melhorar, ajustar o time, enfim. Gente, vai dar Mengão, papo é esse, entendeu? Vai dar Mengão, tudo certo. Ai, tô nervoso. Mas vai dar Mengão. Vocês viram o corte aí, né, rapaziada? Quem quiser ver o resto do corte, só falta uns minutinhos, não vou falar nada demais, lá no Jovem Pan Esportes, beleza? Créditos ao Jovem Pan Esportes. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, não esquece não, valeu. Saudações brunegras e vai dar Mengão.